Boa tarde, estamos no ar com mais um programa Cidade em Revista. No programa de hoje vamos conversar com o Padre Adilson José Selke. Padre Adilson é presbítero da Diocese de Novo Hamburgo, cedido aqui ao Mato Grosso para a Diocese de Juína. Tem formação em Teologia e Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul. Tem pós-graduação em Psicologia e Espiritualidade da Formação Religiosa em Roma e é pós-graduando em Pedagogia Catequética pela PUC de Goiás. Padre Adilson, boa tarde, muito bom tê-lo conosco. Boa tarde, uma alegria também estar aqui compartilhando com vocês dessas reflexões. Padre Adilson, eu queria começar conversando com o senhor sobre a igreja lá nos seus primórdios. A gente sabe da enorme contribuição da igreja para o Ocidente todo, para o mundo inteiro. O senhor considera que nos dias de hoje a mídia, a sociedade tem uma visão correta do cristianismo e da importância da igreja? Vicente, quando nós tratamos de uma leitura sobre uma instituição, sobre a igreja ou qualquer outra instituição, sempre se envolve diversos elementos. A gente fala de primórdios, fala de história. Então, hoje uma leitura que se faz, ela sempre carrega em si também ideologias, pensamentos e a história como um todo, a leitura que fazemos dela sempre parte também de uma ótica que nós temos, né? Então, fazer uma leitura de elementos do passado, da história, seja da igreja, de fato como aconteceu, requer um aprofundamento muito grande. Então, às vezes quando se faz uma leitura de hoje, a gente corre o risco de fazer alguma injustiça, porque se vê a história a partir se lê a partir daquilo que nós vivemos hoje, né? Então, a igreja em si, para que possamos fazer essa leitura, essa compreensão dela, evidentemente precisa olhar todos os elementos e ver o que ela nos ensina, o que nos traz de reflexão. Eu fico a perguntar, isso que eu queria ouvir do senhor, por que às vezes ocorre essa visão injusta e às vezes preconceituosa contra a igreja? Quando se faz uma leitura da igreja hoje, às vezes com certos preconceitos, é porque existem também ideologias dentro de cada leitura. Então, fazer uma leitura que não seja carregada de ideologias é sempre um desafio. Então, é importante buscarmos compreender a igreja como um todo. Eu concordo com o senhor. É o seguinte, primeiro o senhor colocou agora há pouco, e é verdade, que você precisa ter um aprofundamento muito grande do conhecimento da religião, e muito principalmente da Igreja Católica, para fazer um julgamento hoje, porque está se debatendo uma questão de 2000 anos. A sociedade muda e com uma velocidade muito grande com o passar dos tempos. Fazer um julgamento hoje de uma instituição que ao longo de 2000 anos vem contribuindo com a sociedade, vem mudando a sociedade e encontrando, digamos, correntes às vezes contrárias e às vezes até no mesmo rumo com uma outra vertente. Eu concordo com o senhor de que é difícil se ter unanimidade e nada se tem. Muito menos numa instituição tão antiga e às vezes combatida, conforme se vê no presente em algumas áreas. Daí a dificuldade, né, padre? Justamente hoje a pluralidade é muito grande, pluralidade de correntes filosóficas e pensamentos, e também do que se busca, cada um quer procurar o seu espaço também, então é natural que aconteça essas coisas. Mas esses 2000 anos de história, de caminhada, a igreja certamente contribuiu muito e hoje continua contribuindo. É importante que se possa buscar um caminho aí de trabalho em conjunto, de participação. Outra coisa, o senhor deve ter visto, foi publicado um livro pelo Dan Brown, chama O Código da Vinci. Virou um filme até muito visto, muito divulgado. O que eu percebi no livro, no filme, é que há ali alguma injustiça e a gente pode dizer que é pelo menos anti-histórico.
as questões ali relatadas. O senhor tomou conhecimento disso, viu o filme ou o livro? Ambos, a gente busca conhecer, aprofundar justamente quando se vai dar alguma resposta, as pessoas perguntam, então não se pode falar daquilo que não se conhece. Eu aplicaria a mesma situação perante aquilo que se fala, se exprime, se emite de juízo sobre a igreja. A gente pode falar daquilo que conhece, né? Então, em relação a esse livro, foi uma febre também na época, se falava muito desse livro, o seu filme principalmente, porque as pessoas têm mais costume de assistir filme do que ler um livro, né? E o filme, na verdade, já vem mastigado e traz muitos outros elementos. O senhor mesmo dizia, tem alguns aspectos ali que precisam ser considerados, a questão histórica, e como mesmo no livro e no filme se traz presente, é uma ficção. Então, muitas vezes se confunde o que é ficção, o que é realidade, porque o filme e o livro mistura elementos históricos, alguns elementos históricos com ficção, então acaba se confundindo que aquilo que é ficção, elementos que foram integrados na história, se confunde com realidade histórica. Então, precisa ter essa clareza. É verdade. A minha posição em relação ao filme foi que ele não deve ser considerado como um registro de nada histórico e nada correto em relação à Igreja Católica, em relação à religião católica. Eu prefiro vê-lo como uma obra de ficção, como vários outros. Eu acho que tentar procurar ali consistência em relação à Igreja, perde-se algum tempo e não vai se encontrar nada, não. O que também não é uma crítica severa, nem ao autor, nem ao filme. Filme de ficção, conforme o próprio nome diz, pode ficcionar à vontade. Nós não estamos criticando isso. É mais ou menos isso que estamos dizendo, né? Exatamente, é uma obra bonita, bem pensada, planejada, traz muitos elementos de criatividade para construir uma história, mas não serve como uma base para alguma discussão histórica em relação à igreja. E tem um bom ator, um ator consagrado, então isso ajuda mais a levar público, que é o objetivo. Esse é o objetivo justamente. E naturalmente, quando se fala em cinema, acaba se usando um pouco esses temas polêmicos envolvendo alguma instituição, que de tal forma traz algum resultado, um retorno financeiro, porque filmes desse tipo também têm custos altos. Que era o objetivo. Senhores, temos uma pergunta na tela da Band para o padre Adilson Selk. Padre, eu gostaria de saber, para marcar casamento ou batizado, precisa ser antecipado? Muito bem, entramos nesse tema aí de sacramentos, a parte prática da igreja. Como já a gente lembra, é importante a gente estar sempre dentro do processo. Às vezes a gente vê a igreja como algo externo, apenas uma instituição. Mas lembrar que nós somos igreja, fazemos parte dessa caminhada. Quando se fala, por exemplo, de sacramentos, os sacramentos fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa existência e marcam os momentos da nossa vida. Então, com relação a esse questionamento, se precisa marcar com muita antecedência, evidentemente que sempre é importante. A antecedência, ela remete à dinâmica da preparação. Então, para o batizado, não é apenas um momento isolado ou uma cerimônia, mas nos recorda toda uma caminhada, uma preparação, uma consciência que se tem em relação à igreja, a participação, a vivência da fé. E sempre é importante, e temos dentro dessa dinâmica na igreja toda uma preparação para pais e padrinhos, cada vez mais possam compreender qual é a sua tarefa, qual é a sua missão como pais, como padrinhos que acompanham, que educam, que não é apenas colocar um filho no mundo, mas gerá-lo também no mundo e gerá-lo para a fé. Então a gente sempre pede essa antecedência. Para quê? Para que de fato a gente possa refletir, aprofundar, compreender realmente qual é a nossa responsabilidade. Isso vale ainda mais no sacramento do matrimônio, para o casamento. Nós temos aí a prática na igreja de fazermos alguns cursos, encontros de formação, que ajudam os noivos a de fato aprofundar, ainda mais hoje em que os relacionamentos são tão rápidos, né? A pessoa conhece num dia, no dia seguinte já moram juntos, então, e ao mesmo tempo
tão rapidamente se separam por qualquer motivo. Então é preciso dar mais consistência aos relacionamentos, aprofundar um relacionamento, o verdadeiro sentido do amor, o ser família. E essas preparações que temos na igreja colaboram para isso. É uma formação humana, formação na fé, formação para o relacionamento. Chamamos de curso de preparação para o batismo, curso para os noivos, e assim eles se preparam de fato para assumir um sacramento em sua vida. Senhores, estamos conversando com o padre Adilson Sec. Daqui a pouquinho voltamos para o segundo bloco. Já já. O futebol é paixão nacional. A formação acadêmica é a garantia de um futuro profissional. Seja um grande craque. Participe do vestibular da AGES. Prova dia 6 de julho. Com várias opções de cursos. Patrocinador oficial: Governo Federal. Atacante: FIES. Meio campo: mestres e doutores da AGES. Zagueiro: ProUni. Não fique no banco de reservas. Aproveite essa super seleção da AGES e seja titular absoluto no mercado de trabalho. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro.
Líder Construções Elétricas. Projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder Avenida JK, Setor Industrial. Saída para Castanheira. Fone 3566-4217. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital. Adesivos, banners, fachadas, letra caixa. Outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista. Temos a honra de conversar com o padre Adilson José Selk. Padre Adilson, nós conversamos no primeiro bloco e fizemos alusão aos 2000 anos da Igreja Católica. Eu fico a imaginar que talvez não fosse possível termos a civilização ocidental da forma como temos hoje sem uma enorme contribuição da Igreja Católica. O senhor concorda que é possível afirmar que após a queda do Império Romano, ela foi a responsável pela restauração, construção da civilização ocidental? Temos tantos elementos ao longo da história e, de fato, um pouquinho a história me fascina, eu gosto muito de história e se olha a Igreja nos seus 2000 anos, começando com os primeiros cristãos, todo o contexto que viveram ainda dentro do Império Romano, contexto das perseguições e como foi se consolidando, se organizando a Igreja nas diversas regiões. Pois entramos aí com a queda do Império Romano e a Igreja assume de fato uma tarefa muito importante. Ela colaborou muito, seja pela sua organização, pelas pessoas que haviam se formado, já aprofundado nos seus conhecimentos, pelas pessoas que estavam aí à frente. Então, assumiu essa tarefa também de consolidar a própria civilização, diante de uma realidade que havia dos conflitos e das invasões. Então, a Igreja acabou assumindo a frente dessa tarefa de proteger, de orientar, de dar consistência, de agrupar. Eu acho, Padre Adilson, que vale a pena ressaltar a resistência da Igreja, que nós tivemos a partir de 476, mais ou menos 6 séculos de barbárie. Do século V ao século X, a Europa era fustigada por barbárie sobre barbárie. E tinha ali uma única instituição resistindo, ao senhor que vai nos ensinar, e eu estou só lembrando, resistindo a tudo isso. Lê-se na história que essa construção e a manutenção dos mosteiros representavam fortaleza contra as invasões bárbaras. A história registra alguns casos em que os bárbaros chegavam e eram detidos somente pela fé dos monges, que evitavam a invasão do mosteiro quando todo o resto à sua volta estava sendo destruída. E os mosteiros ali produziam ciência, produziam conhecimento, produziam
toda a arte e cultura da civilização ocidental acabou sendo herdada desse período em que a igreja foi, além de catequizadora, foi também digamos assim, uma fortaleza de resistência a esse regime bárbaro que durou 6 séculos. Eu estou correto, padre? Me ajuda. Justamente essa reflexão, né? Os mosteiros foram grandes escolas, bases de construção de cultura, o que ia unindo as pessoas, ia construindo uma identidade, justamente a busca de uma cultura. Então, a cultura baseada também na própria fé é justamente essa fonte de resistência. Um povo que não tinha mais unidade, um povo fragmentado, então precisa ter esse elemento que o mosteiro sempre era construído como uma fortaleza também, não era apenas uma fortaleza de pedra de proteção dos ataques, das armas, mas ali se construía uma fortaleza de identidade, de valores, uma fortaleza que acabava unindo de novo as pessoas. O que a história registra também é que, ao conservar a inteligência e a alta inteligência, ele vem transmitindo não só conhecimento, por meio dos livros, por meio das línguas da antiguidade, e acabou formando elo entre esse período e o período seguinte. Porque se nós temos um período de 600 anos de trevas, foi até chamado do período das trevas, às vezes justamente, às vezes não, mas eu digo, foi um período entendido como um período de trevas. Sem essa fortaleza, que é o que nós colocamos aqui, talvez não fosse possível passar. Acho que um papel importantíssimo da igreja é ter sido elo entre esse período e o novo período, levando esse conhecimento ao novo período. Talvez não fosse possível ter esta cultura e o conhecimento sem a ação da igreja e sem a resistência dela. Porque, não sei, o senhor concorda que talvez tivéssemos um outro tipo de civilização no Ocidente, se não fosse a ação da Igreja Católica? Porque ela contribuiu muito. Se ela não tivesse resistido e contribuído, é possível afirmar que a civilização poderia ser outra? Com toda certeza, né? Essa presença, essa ação, tudo aquilo que se cultivou, seja dentro dos mosteiros, a igreja como um todo, a formação que deu a tantas lideranças de toda essa época. Mesmo quando nós olhamos um pouco para os santos que surgiram nessa época, durante esse período. Evidentemente, muitos santos ligados a governantes, significa que havia uma formação muito presente, formação religiosa, formação de valores, junto àqueles que tinham a tarefa de orientar, de governar, em meio a esse período de conflitos, de invasões. Então, a igreja estava presente ali. E o senhor chama a atenção essa questão do período das trevas. Você preveja as trevas como um momento de deserto, de recolhimento. É ali que você vai reunindo forças, elementos de conservação e de resistência para chegar novamente o período que se chama um período de luz. Isso me faz referência justamente a toda a dinâmica da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Jesus que permanece os 3 dias no sepulcro para então sair, e o grande raiar de um novo dia, um novo tempo é a luz. Então só é possível chegar àquele tempo de luz que tanto se fala, o tempo das luzes, graças a toda uma caminhada de reflexão, de resgate, essa ligação que se fez, que não se perdeu esse tempo. Que poderia ter se perdido não fosse a ação da igreja. Eu estava vendo um texto interessante que o autor fala que houve um desmoronamento completo da Europa inteira, arrasada. Mas que, ainda que um mosteiro fosse destruído inteiramente e fossem mortos os monges, se ficasse um só monge, ele iria de novo reconstruir a fé, reconstruir o mosteiro, reunir de novo grupos em torno dele e propagar a fé e a resistência. É interessante que
esse autor ele não fala só da reconstrução física dos muros, ele fala da reconstrução da fé por um único monge que resistisse. Eu acho que é disso que estamos falando, né, Padre? Exatamente, não é só uma questão material de uma cidade, reconstruir uma cidade nos seus prédios, mas principalmente reconstruir uma identidade, reconstruir um aspecto de comunhão, de crescimento, de unir forças, o que era muito importante. Os próprios mosteiros, eles estavam ali numa localização quase que tudo se reunia em torno do mosteiro, tudo tinha como referência o próprio mosteiro. Os tempos que eu estive estudando, então fiz questão de visitar bastante, ter contato com esses elementos. Então, até lá numa região da Suíça, estive conhecendo um pouquinho a história dos mosteiros e lá falava de um monge que foi justamente que é hoje o patrono, o padroeiro da Suíça, que também foi construindo toda uma unidade e que tinha uma participação muito grande na dimensão política, um conciliador, onde muitos dos governantes, daqueles que tinham alguma tarefa de administrar, buscavam a ele no sentido de orientação, de aconselhamento, e ele contribui muito para a pacificação, para evitar conflitos. É importante lembrar isso também, vale ressaltar que a Igreja com o tempo, boa parte dos governantes, digamos, passaram a adotar princípios da Igreja. E isso fortaleceu e muito a Igreja, porque aí você está passando conhecimento ao lado daquele que tem o poder, que não eram quando estava o período das trevas. E aí esse fortalecimento talvez se deva também a isso, né? A esta presença da Igreja junto ao poder. Estou correto? Exatamente, uma presença no sentido de orientar, de aconselhar, de acompanhar e de colocar ao poder também o valor do serviço, o que se traz aí presente sempre desde o início da Igreja, desde as orientações de Jesus. O poder pelo poder é devastador, né? Então, o poder olhado como um serviço, aí a presença da Igreja ajudou muito para ele. Senhores, estamos conversando com o Padre Adilson José. Temos mais uma pergunta na tela da Band. Padre, como deve conviver as diferenças de religiões? Nós vivemos sempre mais num mundo bastante plural com relação à religião, à religiosidade, às igrejas. E dentro desse contexto é importante que sempre mais se busque uma convivência harmônica e ter uma meta comum, não no sentido de concorrências, mas de termos aquilo que nos une. Estivemos há poucos dias celebrando a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, antes de Pentecostes, e justamente a motivação é essa, construirmos, que desde o Concílio Vaticano II vem se trabalhando muito, destacando isso na Igreja, o ecumenismo. Um ecumenismo que não é tanto buscarmos uma doutrina comum, mas a vivência do amor que nos une como cristãos. A vivência do amor, ela se realiza na prática, nas ações, pelo bem comum, pelo bem de todas as pessoas, pelo bem e o crescimento da sociedade. Então, o diálogo que deve ser construído cada vez mais. Assim como em nossos lares, o diálogo favorece o crescimento, favorece a harmonia. Que nas religiões também se procure construir isso. Um diálogo, encontra, partilha. Hoje, infelizmente, nós temos aí tantas situações ainda de intolerância religiosa. Às vezes, fruto de uma incapacidade de dialogar e de reconhecer o outro, de acolher o outro nos seus valores, na sua alteridade, na sua diferença. Então, muito importante nós aceitarmos, acolhermos o outro naquilo que tem diferente e construir comunhão nisso. Nós vemos aí algumas situações, por exemplo, de imagens que são destruídas em algumas igrejas. É uma violência em relação à identidade de um povo, a uma cultura, a um pensamento, a uma espiritualidade. Então é importante a gente sempre construir essa comunhão. O diálogo nos leva a uma meta comum. Senhores, estamos conversando com o Padre Adilson José Selk. Voltamos para o terceiro bloco daqui a pouquinho.
O futebol é paixão nacional. A formação acadêmica é a garantia de um futuro profissional. Seja um grande craque. Participe do vestibular da AGES. Prova dia 6 de julho. Com várias opções de cursos. Patrocinador oficial: Governo Federal. Atacante: FIES. Meio campo: mestres e doutores da AGES. Zagueiro: ProUni. Não fique no banco de reservas. Aproveite essa super seleção da AGES e seja titular absoluto no mercado de trabalho. Moreira Farma, sempre novidades para você e sua família. Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma, e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma, venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com o melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim, tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços, sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia,
Qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100. Telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001. A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968. Frente à Feira Municipal. Edinho Outdoors. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade em Revista, conversando com o Padre Adilson José Selk. Padre Adilson, no último bloco nós falamos dos 2000 anos da Igreja Católica, fizemos um passeio lá pela Idade Média e eu me lembrei agora de comentar com o senhor que ela foi a fundadora das universidades. A primeira universidade foi fundada pela Igreja Católica. Eu acho que é impossível não reconhecer a contribuição de uma instituição como essa ao criar a primeira universidade. Isso significa criar conhecimento a partir daquele período que se estende ao longo de 2000 anos. Eu queria que o senhor falasse sobre isso e fizesse um comentário geral sobre esses últimos 2000 anos. A igreja, ao longo desses 2000 anos, pelas pessoas que a formam, não é apenas uma instituição jurídica, mas pelas pessoas que estão dentro da igreja, que conduzem a igreja, ela traz sempre essa preocupação com a cultura, com a saúde, com a paz. Então são elementos que permeiam a caminhada da igreja, como consequência da missão recebida. Então ao longo desses 2000 anos se buscou fortalecer a cultura. Então muitos bispos, muitas pessoas assim de referência dentro da igreja, intelectuais, procuraram ajudar a organizar isso. Então foram surgindo também as universidades como pontos de propagação e de construção de cultura e de conhecimento. Então foi nascendo isso dentro da igreja. Dentro da igreja, a partir daquelas pessoas que foram formadas, que foram adquirindo também esse conhecimento. E um conhecimento que não era para si, um conhecimento colocado em comum, que vai construindo a sociedade. Então muito importante lembrar isso. Se hoje nós temos tantos elementos que foi se construindo ao longo dos séculos, a igreja como portadora, a igreja, os cristãos, e recordando, enquanto o senhor falava, recordando também na história, muitas pessoas que se preocuparam, por exemplo, com a questão social, foram se organizando as grandes congregações, as ordens religiosas, e cada uma, como nós chamamos hoje, de carisma, voltadas à saúde. Então surgiram grandes obras ao longo da história da igreja, obras sociais, hospitais, que se preocupavam. Santas Casas? As Santas Casas. Ainda hoje a maior quantidade é da Igreja Católica. Isso é alimentado na fé, no bem da outra pessoa. Então um trabalho muito importante. Até eu estava lendo há poucos dias alguma coisa sobre São Luís Gonzaga. Vemos aí na história da Europa tantas situações de epidemias, peste, e ali iam surgindo essas iniciativas dentro da igreja em favor das pessoas, da solidariedade, que graças a Deus muitas têm se conservado até hoje. Padre Adilson, eu queria dar um salto para os dias de hoje. Como é que o senhor vê hoje a Igreja Católica, de que maneira ela opera na sociedade hoje? Mudou alguma coisa? Ou eu acho que tem que ser sempre uma adaptação aos novos tempos, né? Mas como que o senhor vê hoje a Igreja Católica?
A igreja, ela é formada de pessoas, né? Então tem os seus momentos bons, tem alguns momentos de dificuldades, onde precisa resgatar, retornar, voltar às origens. Os concílios têm marcado isso, uma retomada às vezes daquilo que às vezes se perde um pouco. Então, às vezes a memória que se tem, né? Às vezes é preciso buscar de novo nas nossas origens. O senhor considera que os verdadeiros valores propostos pela igreja, eles são percebidos pelo povo, de um modo geral? Essa é justamente o desafio que nós sempre temos, né? De constantemente se aprofundar, perceber quais são os valores que nós bebemos, que são do Evangelho. Muitas vezes a igreja voltou-se muito para dentro de si mesma, apenas preocupada com estrutura, com a própria estrutura, a organização, e deixou de ir ao encontro. Aliás, eu entro ali na postura do Papa Francisco, ultimamente. Ele faz um resgate daquilo que deve ser a atitude da igreja nos seus valores, voltado às pessoas, chamada a sair de si mesmo. Então, esse é o nosso grande desafio. Olha, o olhar da igreja sobre a justiça nos dias de hoje, a nós que não somos parte da igreja, por exemplo, quem não é estudioso, quem não é padre, vê a justiça nos dias de hoje como muito mal aplicada. Esse é o nosso sentimento. A igreja tem um sentimento parecido com esse? Sempre olhamos muito para a maneira como acontecem as coisas, a própria realidade. A justiça, ela deve carregar também consigo toda uma dimensão moral, né? Às vezes uma lei mal aplicada só pela lei não é verdadeiramente justa. O padre diz, e às vezes também a não aplicação da lei é que torna uma questão muito injusta, não é? Exatamente. Uma lei aplicada segundo uma situação ou quem está envolvido. Eu fico também imaginando o seguinte, a igreja, pelo que a gente vem conversando, está, de certa forma, acostumada a viver num mundo conturbado. Se a gente pegar lá falamos aqui do período das invasões bárbaras e chegamos até hoje, continuamos ainda em alguma parte do mundo muito conturbado, são regiões conflagradas, e agora recentemente o padre Francisco esteve lá no meio do tiroteio. Como é que o senhor viu essa viagem do padre no Oriente Médio? É a missão dele, ele tem trazido muito presente essa postura, até por um documento que ele elaborou, que traz um pouco o programa da missão dele, a sua exortação apostólica, de ir e marcar presença nas situações mais desafiadoras, onde é necessário de fato uma ação da igreja. Não ficar acomodada naquilo que já existe, mas entrar dentro das situações controversas, nos conflitos, e ali construir a paz, buscar a justiça, buscar a unidade. Então o Papa tem demonstrado isso. O que se percebe é que a igreja tem lidado com questões que são recentes e muito desafiadoras, não só para a igreja, mas a sociedade, boa parte dela também não vê. Existe algum ponto de vista divergente também na sociedade, dos casamento gay, a questão das drogas, aborto, são questões que são relativamente novas e que colocam a sociedade e a igreja no centro do debate. Como é que o senhor vê essas questões? São temas que às vezes as pessoas esperam que o Papa fale isso, fale aquilo, tem uma opinião. Ele traz consigo a opinião que é da igreja toda, que é em favor da vida. Então, por exemplo, em relação ao tema do aborto, a opinião do Papa, como igreja, é sempre em favor da vida, é sempre em defesa da vida, independente de qual estágio esteja. Esse é um tema que tem dividido a sociedade, mas o senhor afirma que a posição da igreja, a posição do Papa, ele tem afirmado firmemente a favor da vida e é um ponto já definido. Eu acredito que muito dificilmente se mude uma posição com relação, por exemplo, ao aborto. Independente das argumentações que haja, se aprovar
que se tire uma vida não combina com o Evangelho. Então se abre espaço para a situação do aborto, independente seja questão ali que está se pedindo. Então se vai abrindo espaço às vezes para uma visão da vida como utilitarista, enquanto a vida quando pode nos servir para alguma coisa. Olhamos, por exemplo, a situação dos idosos, alguém quiser estar com estado terminal também, que não pode produzir mais, então abre espaço também para se tirar. É verdade, acaba é uma questão que já é séria no seu princípio, já muito séria, mas que abre espaço para outras mais sérias ainda. É preocupante realmente, que a gente falou aqui agora no aborto, que é lá no início da vida, e pode nos remeter lá ao velho, que lá no final da vida. Seríssimo. Nós estamos conversando com o Padre Adilson. Temos mais uma pergunta na tela da Band, por favor. Padre, gostaria de saber como que a igreja trabalha para evitar as drogas. No tema das drogas, há dois campos de ação que são fundamentais. Primeiro, a gente precisa prestar algum apoio, auxílio àqueles que já estão vivenciando essa limitação, essa situação da droga. Quem está dependente de produtos químicos, então, o que precisa fazer? Você precisa dar esse espaço de tratamento, da pessoa poder se libertar desse vício. Por outro lado, e que é fundamental, você precisa fazer também o trabalho que previne. Então é isso que às vezes está faltando. Não basta as clínicas para tirar a pessoa do problema da droga, mas prevenir. E ali, eu acho que fundamental sempre é fortalecer os vínculos familiares, trabalhar a questão da família. E essa é uma missão muito importante da igreja. Resgatar os vínculos familiares, o valor da família, a formação, dar sentido à vida. Hoje, um grande problema é a depressão, a falta de sentido, então você acaba buscando nas drogas uma fuga. Então, famílias fragmentadas, famílias onde não se vive o diálogo, então precisa ir lá na raiz. Evidentemente também tratar aqueles que já estão sofrendo. E nesse campo aí, em Juína, por exemplo, está se trabalhando, organizando um projeto. Vamos ver o prazo para a organização, de fato. O projeto da Fazenda Esperança, um projeto que já vem realizando muitos trabalhos em várias cidades, vários estados. Também aqui em Juína vamos estar direcionando para isso. Padre Adilson, é uma questão preocupante. É que eu conversei aqui com o comandante da Polícia Militar e também com o delegado regional. Ele coloca que, primeiro, é uma questão mesmo da desunião de famílias, que é o que o senhor coloca. E ele depois fala que houve o barateamento do produto. A droga que era cara, cocaína, heroína, passou para o crack, que é barato. O que aquele que está viciado tem mais facilidade, o que fez com que houvesse um aumento muito grande do uso da droga. Quer dizer, a sociedade se debate com uma questão que já é grave, e aí a própria sociedade acaba arranjando um meio de tornar esse produto mais barato, mais devastador e mais perigoso para o usuário e para as famílias, para a sociedade como um todo. A Fazenda Esperança eu já conheci lá em Minas. Então está vindo para Juína, é uma boa notícia que o senhor nos dá. E já tem aí um projeto, tem um espaço que está reservado para isso, e agora a equipe, a organização lá de São Paulo já visitaram aqui, então está se caminhando. Olha que ótimo. Muito bem, senhores, estamos conversando com o Padre Adilson José Cel, que no minutinho só a gente volta. O futebol é paixão nacional. A formação acadêmica é a garantia de um futuro profissional. Seja um grande craque. Participe do vestibular da AGES. Prova dia 6 de julho. Com várias opções de cursos. Patrocinador oficial: Governo Federal. Atacante: FIES. Meio campo: mestres e doutores da AGES. Zagueiro: ProUni. Não fique no banco de reservas. Aproveite essa super seleção da AGES e seja titular absoluto no mercado de trabalho. Moreira Pharma, sempre novidades para você e sua família.
Farmácia Popular em parceria com o Governo Federal, com medicamentos gratuitos para pressão, diabetes e asma e até 90% de desconto para várias outras indicações. Programa de benefícios de medicamentos, com descontos especiais para os laboratórios cadastrados e para aposentados e pensionistas. Perfumaria, presentes, suplementos alimentares e produtos ortopédicos. Moreira Farma. Venha conversar conosco. Avenida Mato Grosso 179, Sala 10, Centro, em frente ao Hotel Imperial. Disque Moreirinha, 3566-3636. Quando você junta um pouquinho por mês, fica mais fácil conquistar algo que você quer muito. Ainda mais quando o Sicredi dá uma forcinha. Sicredi Consórcios, a forma mais inteligente e vantajosa para você conquistar o que tanto sonhou. Carros, motos, caminhões utilitários, imóveis ou serviços. Aproveite as menores taxas do mercado e faça um consórcio que coopera com você. Sicredi Consórcios. Comece agora a realizar seus grandes sonhos. Restaurante Recanto Mineiro. A tradicional qualidade com o cardápio mais variado da cidade. Ambiente confortável e climatizado. Excelente feijoada às quartas-feiras e aos sábados. Reserve seu evento com melhor atendimento e o sabor da comida mineira. Recanto Mineiro. Avenida Cristiano Casquete, Centro. Telefone 3566-4167. Todos nós nascemos com um talento. É como uma pequena engrenagem dentro de nós que cresce e é lapidada pela vontade de provar para o mundo que somos capazes. Ser assim é ser humano. Mas se engana quem acredita que o talento por si só determina o sucesso. Só é possível transformar uma vida através da capacitação. E é assim que o Senai transforma a vida de milhares de pessoas, oferecendo cursos técnicos, tecnologia e inovação e formação integral continuada e uma faculdade de tecnologia para desenvolver as habilidades de quem deseja ir mais longe. Dá para transformar talento em profissão? O Senai transforma. Nova estante, novo som, também um novo sofá e nova televisão. E um novo guarda-roupa, nova cama e colchão, nova mesa e cadeiras, novo fogo e fogão. Venha para o Novo Eletro, sua nova opção. Vem, vem, vem ver, aqui você pode ter. Vem, vem, vem ver, tudo de bom pra você. Novo Eletro, todo conforto para o seu lar. A loja do Gringo. Pensou em melhores preços, entrega rápida e qualidade em materiais de construção? Pensou SHM Materiais de Construção. Aqui é assim. Tem tudo para sua construção ou reforma. As melhores marcas com os menores preços. Sem falar nas melhores opções de pagamento. Venha conferir e aproveite as promoções que todo dia tem só aqui. SHM Materiais de Construção. Do piso ao teto, o menor preço metro por metro. Líder Construções Elétricas, projetos, construções, instalações e manutenção em alta e baixa tensão, nas áreas urbanas e rurais. Líder, Avenida JK, Setor Industrial, saída para Castanheira, fone 3566-4217. A Prevênia Diagnósticos por Imagem oferece exames de raio-x simples, raio-x contrastados, mamografia, ultrassonografia. Prevênia, qualidade para a prevenção de sua saúde. Avenida Beija-Flores, número 100, telefone 3566-4500. E para um exame ágil, rápido e mais preciso de tomografia computadorizada Multislice, atendemos na Policlínica, Hospital e Maternidade. Telefone 3566-1001.
A Delta Informática oferece a você produtos e serviços de informática e automação comercial de alta qualidade, com excelentes preços e pagamento facilitado. A Pleno Software é líder em sistema de gestão empresarial no Noroeste de Mato Grosso e oferece soluções sob medida para atender às necessidades do seu negócio. Fique com as duas, Delta Informática e Pleno Software, feitas para a sua empresa. Avenida Gabriel Miller, 110, telefone 3566-1144. Uma boa impressão tem que ter fidelidade nas cores e qualidade no acabamento. Edinho Outdoors Impressão Digital, adesivos, banners, fachadas, letra caixa, outdoors com impressão digital. 3566-1968, frente à Feira Municipal, Edinho Outdoors. Muito bem, senhores, estamos de volta com o programa Cidade Revista, conversando com o padre Adilson José Selck. Padre Adilson, eu queria ouvir do senhor que diferenças o senhor percebe entre o padre Francisco e o Papa que o antecedeu. Nós vivemos aí esse período justamente de mudanças. Papa João Paulo II, que marcou o século, final do século passado, início desse século. Papa Bento XVI, que deu uma certa continuidade àquela caminhada da Igreja. E agora Papa Francisco, que trouxe uma série de novidades, poderia dizer assim, novidades na caminhada, no perfil da Igreja. Inovações, inspirações novas para a Igreja. Papa Francisco me lembrou muito o Papa João XXIII, o grande Papa do Concílio Vaticano II. Ele dizia, pelo concílio, que era preciso abrir as janelas da Igreja, entrar um novo ar, essa renovação, ou estar mais presente no próprio mundo, na cultura, dar uma resposta às situações e problemáticas do mundo. Então, ambos os papas foram muito importantes no seu tempo. A gente sempre diz que cada época que tem o seu papa. É o que o senhor disse num dos blocos. A Igreja, como qualquer instituição, vai se adaptando aos tempos, não é? E ambos os papas perceberam a necessidade dessa abertura e estão tratando disso, trazendo a Igreja para o meio do povo. Essa viagem dele é bem emblemática, né? Você vai lá onde está o conflito e senta com as partes conflitantes e se abre ali para eles, que é uma coisa que merece destaque. Como é que você ouviu isso? Marcar essa presença. Me chamava a atenção nessa pergunta, a gente acompanhou alguns meios de comunicação, às vezes depreciando o Papa Bento XVI, dizendo que agora veio um Papa muito diferente. Então, não se pode fazer essa comparação, né, nesse sentido. Papa Bento XVI, um Papa muito inteligente, foi um grande acadêmico, um professor, então tinha essa postura dele muito inteligente, muito sistemático, exato, como um alemão estudioso, né? E o Papa Francisco aí que faz questão de estar presente lá nas situações. O senhor acha que eles trocam ideias ainda hoje? Porque eles estão próximos, né? O padre saiu, mas continua próximo, né? O senhor acha que eles conversam, trocam ideias? Com certeza eles têm contato, dialogam, isso é muito importante. E do Papa Francisco, que me chama a atenção, uma das expressões dele, aliás, mais do que as falas, o que chamou a atenção do Papa foram os gestos que falam muito, que ensinam. Mas o que me chamou a atenção das falas dele, que está justamente nessa exortação apostólica, a alegria do Evangelho, ele nos convida a irmos para as periferias, não ficarmos centralizados em ideias ou em regiões, mas irmos para as periferias, não apenas as periferias das cidades, as periferias geográficas, mas uma das problemáticas de hoje, as periferias existenciais. Aí volta aquele tema das drogas e pessoas que estão colocadas à margem. Então, nos preocuparmos com isso. Bom, Padre Adilson, o senhor é o pároco da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus aqui de Juína. E eu queria que o senhor dissesse para a gente quais são as ações da paróquia
nos últimos tempos? Como é que o senhor vê isso? De que maneira ela vem atuando na nossa cidade? Aqui em Juína nós já temos uma boa caminhada histórica desde que se construiu a diocese, mesmo antes aí com todos os migrantes que vieram para cá, a igreja veio acompanhando, então muitas iniciativas de organização, seja na parte das pessoas que iam para os assentamentos, então toda uma presença de organização, de fomentar organizações, associações, cooperativas. A igreja esteve muito presente nisso. O senhor tem ações pontuais que devam ser ressaltadas? Agora, em nossa cidade, nós temos muito presente os trabalhos sociais. A missão principal da igreja é em relação à religião e à fé, mas a religião e a fé acompanham a realidade social, a vida, está presente em tudo. Então, isso precisa ajudar a organizar a sociedade, para que todos tenham vida e vida com dignidade, uma vida plena. Isso passa pelo trabalho, passa pela saúde, então a igreja precisa estar ali presente. Então, em Juína, a igreja tem se preocupado muito com isso, através do bispo, através dos padres religiosos que estão presentes aqui. Questão social, por exemplo, trabalho com adolescentes, com crianças. Os trabalhos foram organizados, oratórios, atividades, aí, seja na própria catequese. Trabalho com relação à saúde, também a pastoral da saúde, que vem prestando um grande serviço à comunidade, muitas pessoas que não precisam buscar a saúde pública e encontram ali, através de questões naturais, também a sua saúde. Só tem ali um atendimento com medicamentos, né, que são naturais. Quando eu estive lá, eu vi que já tinha lá um grupo já buscando medicamentos. Aquilo é uma ação gratuita que a igreja presta. Sim, trabalha com ervas, com homeopatias, com massagens, então, e todos voluntários, isso é importante, pessoas que fazem um trabalho voluntário por causa da fé. Padre Adilson, o senhor acha que a sociedade reconhece esse trabalho da igreja na medida que o senhor espera ser reconhecido? Na verdade, não se faz esses trabalhos para ter uma propaganda, né, para ser reconhecido na sociedade, para chamar atenção. O trabalho tem que ser feito no silêncio, na gratuidade. Então, o reconhecimento sempre é bom. O reconhecimento ele ajuda a ampliar esse trabalho e que mais pessoas possam participar. Então, a gente olha nesse sentido. Eu fico com a impressão que o reconhecimento acaba sendo estimulante de novas ações, será que não? Exatamente. Quando você é reconhecido, mais pessoas acabam contribuindo, entrando nesse projeto, porque afinal é um projeto de toda a comunidade, da igreja, de todas as pessoas. Olha, nós temos mais uma pergunta na tela da Band para o Padre Adilson José, por favor. Padre, por que as famílias hoje são mais desunidas? Hoje nós percebemos muitas famílias desunidas justamente porque se perdeu um pouco o sentido do relacionamento, da presença, o diálogo, o relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento entre o casal, onde que seja pautado pelo amor, pela partilha. Então precisa resgatar isso. Famílias desunidas formam pessoas desintegradas, né? E pessoas desintegradas acabam tendo a dificuldade de também conviver na sociedade. E daí que nós temos tantas situações de conflitos, problemas, drogas, porque a pessoa cresceu desintegrada. Então, qual que é a solução? Reintegrar as famílias. Por isso a gente precisa trabalhar muito, trabalhar a questão da fé, da oração, do entendimento. Aliás, aqui em Juína tem um trabalho muito grande da pastoral familiar, justamente prestar esse apoio de orientação, de aconselhamento às famílias que têm os seus conflitos, suas dificuldades. Então, investir muito na família, esse é o projeto. Padre Adilson, eu sei que a paróquia do Sagrado Coração de Jesus tem aí umas celebrações para os próximos dias. Queria que o senhor falasse delas. Nós teremos aí nesse final de semana as festividades do Sagrado Coração, que é tido aqui em Juína como padroeiro da cidade, o padroeiro da paróquia, o padroeiro da diocese. Então, um momento de confraternização, de encontro, de cultivo da amizade. E também nós sempre trazemos como uma festividade, tem algum objetivo também pastoral. Nesse sentido, a festa que traz algum retorno, nós sempre tem algum retorno financeiro para os projetos de evangelização. E é o centro de pastoral, que não é um projeto do padre, não é um projeto do bispo, é um projeto que serve para a comunidade. O padre um dia vai embora, o bispo talvez um dia vá, e tudo permanece ali a serviço da comunidade, o espaço de evangelização. Então, a festa do Sagrado Coração.
Padre Adilson, nós estamos terminando o programa. Eu queria deixar alguns minutos para o senhor fazer as suas considerações finais. Agradeço esse espaço, essa oportunidade de podermos estar dialogando, conversando, partilhando essas ideias. Evidentemente, muito mais poderia se aprofundar tantos elementos, a história tão rica, a experiência, a presença e na comunidade. Então, agradecimento por essa oportunidade de conversar com você também, que está em casa, e a gente sempre está à disposição aí também para as visitas, para a conversa, para o atendimento. Então, possamos juntos construir a comunidade. Bem, senhores, chegamos ao final de mais um programa Cidade Revista. Agradeço muito a presença do Padre Adilson José Selck, pároco da igreja daqui de Juína. Agradeço a você de casa que nos acompanha. No próximo sábado estaremos de volta com mais um programa. Muito obrigado e até lá.